Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 4. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos: se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito. Mas quem poderá impedir-me de falar? A muitos ensinaste, deste força a mãos frágeis. Tuas palavras levantavam aqueles que caíam. Fortificastes os joelhos vacilantes. Agora que é a tua vez, enfraqueces. Quando és atingido, te perturbas. Não estavas a tua confiança na tua piedade e a tua esperança na integridade de tua conduta? Lembra-te qual inocente que pereceu, ou quando foram destruídos os justos. Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidade e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus, eles perecem e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado. Os dentes dos leãozinhos são quebrados. A fera morre porque não tinha presa. E os filhotes da leoa se dispersam. Uma palavra chegou a mim furtivamente, e meu ouvido percebeu o murmúrio. Na confusão das visões da noite, e na hora em que o sono se apodera das pessoas, surpreenderam-me o medo e o terror, e sacudiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou meu rosto, meus ossos, e sucumbiram. Um sopro perpassou meu rosto e fez arrepiar o pelo de meu corpo. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, como um espectro sobre meus olhos. Ouvi uma frágil voz: pode o homem ser justo na presença de Deus? Pode o mortal ser puro diante de seu Criador? Ele não confia nem nos seus próprios servos. Até mesmo nos seus anjos encontra defeito. Quanto mais nos seus hóspedes em casas de barro, que têm o pó por fundamento, são esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde são aniquilados, sem que neles se prestem atenção, morram para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles. Não foi arrancada a estaca da tenda deles. Morre sem terem conhecido a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então hoje esse capítulo 4 a gente vai percebendo que Jó já vai entrando num campo, né, onde nós precisamos entender bem. Elifaz alegava ter recebido sabedoria secreta através de uma revelação especial de Deus. Está no 4, do 12 a 16. E que havia aprendido de muito através da experiência pessoal, no 4, versículo 8. Seu argumento foi que o sofrimento é resultado direto do pecado. Assim sendo, o sofrimento de Jó chegaria ao fim no momento em que seu pecado fosse confessado. Elifaz via sofrimento como punição
divina, que deveria ser bem recebida a fim de trazer a pessoa de volta para Deus. Em alguns casos, é claro, isso pode ser verdade, como está em Gálatas 6, do 7 a 8. Mas não era este o caso de Jó. Embora tenha muitos comentários bons e verdadeiros, ele fez 3 deduções erradas. A primeira, a pessoa boa e inocente nunca sofre. Segundo, os que sofrem estão sendo punidos por pecados passados. Terceiro, por estar sofrendo, já havia cometido algum erro aos olhos de Deus. Para saber mais sobre Elifaz, nós precisamos então ler o quadro onde podemos encontrar a sabedoria. Temá era uma cidade comercial em Edom, conhecida como local da sabedoria. A gente precisa ler então Jeremias 49, 7, para a gente poder conseguir entender tudo isso. Parte do que Elifaz disse é verdadeiro e parte é falso. É verdade que os que promovem o pecado, problemas eventualmente, serão punidos. E é falso que qualquer pessoa boa e inocente nunca sofrerá. Todo o material registrado e citado na Bíblia está ali, pela vontade de Deus. Parte dele é um registro de que as pessoas disseram e fizeram, mas não é exemplo a ser seguido. Os pecados, as derrotas, os pensamentos malignos, as concepções erradas sobre Deus estão todas registradas na sua divina e inspirada palavra, mas não devemos seguir os exemplos negativos apenas porque estão na Bíblia. A Bíblia fornece ensinamentos e exemplos de que devemos fazer bem como do que não devemos. Quer dizer, devemos fazer bem aquilo que é o bem e aquilo que não devemos fazer. Os maus exemplos, por exemplo. Os comentários de Elifaz são um exemplo do que devemos evitar. Aqui está bem claro. Falsos julgamentos sobre as pessoas baseados em nossas próprias experiências. Embora Elifaz alegasse que sua visão era divinamente inspirada, é de se duvidar que tenha vindo de Deus, porque mais tarde Deus o criticou por falar em nome dele. A gente vai ver lá no 42, no versículo 7. Qualquer que tenha sido a fonte da visão, ela está resumida no 4, versículo 17. Aparentemente, esta afirmação é completamente verdadeira. Um mero mortal não pode comparar-se a Deus e não deve questionar os seus motivos e atitudes. No entanto, Elifaz tomou esse pensamento e expôs mais tarde, expressando suas próprias opiniões. Sua conclusão, no 5, versículo 8, revela uma compreensão superficial de Jó e de seu sofrimento. E é fácil para professores, conselheiros e amigos bem-intencionados começarem com uma porção da verdade de Deus, mas então mudaram a tangente. Não limite Deus à sua perspectiva e à sua finita compreensão da vida. Será que os anjos realmente cometem erros? Lembre-se de que era Elifaz quem estava falando e não Deus. Assim sendo, precisamos ser cuidadosos ao construirmos nosso conhecimento do mundo espiritual baseado nas opiniões de Elifaz. Além disso, a palavra traduzida por imperfeição é usada apenas aqui, seu significado não está claro. Poderíamos salvar a credibilidade de Elifaz, dizendo que ele se referia aos anjos caídos,
Mas a finalidade desta passagem não é ensinar sobre os anjos. Está dizendo que os seres humanos pecadores estão muito abaixo de Deus e dos anjos. Ele estava certo sobre a grandeza de Deus, mas não compreendia os seus maiores propósitos quanto ao sofrimento. É bem real esta realidade. Muitas vezes, no nosso desespero, a gente sempre quer buscar um caminho mais, talvez, acessível para a realidade que estamos vivendo, e às vezes a gente quer achar uma pessoa que muitas vezes não está conectada com a vontade divina, mas usa da sua autoridade humana para querer nos educar e às vezes até mesmo mostrar que aquilo que estamos fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. Devemos cuidar muito de pessoas que estão na nossa vida e muitas vezes são os próprios falsos profetas que querem nos isentar do caminho da cruz, do sofrimento, nos isentar de transformar a dor em amor, em fazer com que esta dor possa nascer o verdadeiro céu, a verdadeira experiência do sagrado. Vivemos sim uma batalha entre o bem e o mal, mas devemos buscar sempre na fonte da palavra aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina com seu poder, com a sua autoridade. Nesse domingo, dia 3 de outubro, nós então, é o dia da gente começar o primeiro dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente tem aqui um caminho maravilhoso para a gente poder rezar a nossa novena. E a nossa mãe, né, a nossa padroeira do Brasil, não podemos esquecer jamais que ela tem esta autoridade para nos ensinar a amar seu filho, para nos educar. O próprio Papa João Paulo II disse: vou à escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo, né? Então, precisamos entender que hoje é um dia especial para a gente se dedicar a esta novena. Bem, também a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 2, de 18 a 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, ou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como o chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma costela e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que leitura, né? O amor promove a vida, defende os valores do reino. Nada podemos dissolver o amor de Deus por nós, seus filhos e filhas. Um dos sinais, claro, deste amor está no sacramento do matrimônio, na união sagrada entre um homem e uma mulher, que vivem juntos para repartir a vida e viver em comunhão. Jesus não se envergonha de ser nosso irmão, pelo contrário, alegra-se em anunciar o amor de Deus por nós, ensinando-nos o valor sagrado do matrimônio. O amor é sempre indissolúvel. E o Salmo de hoje diz para nós, no 127, nós damos a resposta.
O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Segunda leitura está em Hebreus 2, do 9 a 11. Jesus, a quem Deus fez um pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor a todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para que todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação, deles a consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus se perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio, despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, trazia crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são sãos como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e os abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra forte, né? Essa palavra, eu gosto muito de quando o Senhor fala com tanta autoridade, né? Então, a explicação de hoje é a seguinte: a palavra de Deus vem nos lembrar seu desejo, seu projeto de amor para o homem e a mulher. Deus espera que seja uma comunidade de amor, firme, estável, indissolúvel, pois o amor é indissolúvel. Por isso nos fala que Deus criou o homem e a mulher com a mesma dignidade e para serem parceiros. Ele espera que sejamos santos. No Evangelho há o confronto claro entre as concepções religiosas do tempo de Jesus e seu ensinamento. A divisão, a separação não está prevista no projeto divino, pois para Deus o amor verdadeiro será total e duradouro para sempre. O amor de Deus nos fala e é gerador de vida. Querer seu amor corresponda conosco conforme nosso desejo ou concepções pessoais, e é impossível, não temos esse direito, pois nada fizemos para o amor existir. Ele nos veio de Deus mesmo. O pensamento divino nos deixa claro que o amor é indissolúvel e nele assumo a lógica do reino. Viver neste amor, esforçar-se para que ele se realize na vida do casal, é abraçar o projeto de Deus, a lógica de seu amor. Certamente há quem busque justificar esta ou aquela atitude desconexa do projeto divino. E bem sabemos das dificuldades e exigências humanas, mas isso em nada diminui ou tira a dignidade, o brilho do amor.
criado por Deus. Esta questão posta pelos fariseus de que pode um homem repudiar sua mulher, fez Jesus explicar-lhes que Moisés permitiu tal coisa por causa da dureza do coração deles. A condescendência com a lei não vem do projeto de Deus. É por causa da dureza do coração. E aí não está o ideal do encontro, do amor entre um homem e uma mulher. Assim, Jesus apresenta o contraste desta lei mosaica, mostrando o projeto divino para o homem e para a mulher. No amor fomos criados a essa, e essa é a nossa vocação. O homem e a mulher foram criados um para o outro, uma só carne, ou seja, os dois têm a mesma dignidade humana e divina, e foram feitos para se ajudar um ao outro e alcançarem a felicidade. É certo que não há vínculo maior ou mais profundo do que o do amor. Certo é que se encontrará quem se afirma em outros projetos de convivência, mas nenhum é capaz de tirar a legitimidade e a verdade do sacramento matrimonial ensinado por Cristo. Por isso, o cristão verdadeiramente escolhe o que foi ensinado por Cristo e não o que tem seus princípios opostos aos de Jesus. Diante de Cristo não é possível ser mais ou menos. Diante dele só há o sim e o não. Diante dele só há o sim ou não. E é certo que o amor é digno e saiu do coração divino para realizar profundamente a entrega de um homem e de uma mulher na partilha da vida em busca à felicidade. Coloca, a redação de Deus conosco. Gente, eu digo para vocês, é tão lindo. O sacramento do matrimônio, quando a gente estuda isso na teologia, é uma coisa tão divina, tão profunda, que a gente olha como religiosa. Eu digo para você, a gente só não casa, porque não é a vocação mesmo. Porque é lindo demais o sacramento do matrimônio. É uma coisa profunda, mística. É algo sobrenatural. Hoje também é dia de São Remígio, o grande apóstolo dos francos. Remígio, descendente de uma família nobre e religiosa, nasceu na França em 439. Inteligente, talentoso e aplicado. Fez grandes progressos nos estudos, principalmente na arte retórica, de tal modo que foi considerado o maior orador sacro do seu tempo. Na França, não menos se distinguiu pela pureza dos costumes, por um grande amor a Deus e dedicação à oração, a fim de dedicar-se com maior sossego às práticas de piedade e penitência. Deixou a casa paterna à procura de um lugar solitário. Não podia, porém, ficar despercebidas sua santidade e elevada formação cultural. Ao ficar vaga a sede episcopal de Reims, os bispos da província o convidaram para aceitar a dignidade episcopal, apesar da idade relativamente jovem para tal cargo. Aceita por obediência à missão episcopal, Remígio relevou logo qualidades excepcionais de zelo apostólico na pregação do evangelho entre os fiéis, o grande espírito missionário na conversão dos numerosos pagãos que habitavam as regiões centrais da França. Foi considerado um dos luzeiros mais brilhantes da igreja do seu tempo, pela eloquência com que expunha ao povo a doutrina cristã, pelo estudo contínuo da Sagrada Escritura e pelo profundo espírito de oração. Remígio ficou mais de 60 anos bispo de Reims. Este período coincidiu com a vitória dos francos sobre os povos da Gália e, portanto, do início da unificação político-social do povo francês. O primeiro rei dos francos, Clovis, era contemporâneo do bispo Remígio, que exerceu benéfica influência sobre o sábio governo do rei e, sobretudo, sobre a conversão do mesmo. Os historiadores colocaram também em evidência o papel importante
da esposa de Clovis, Clotilde, rainha muito virtuosa, que zelou com amor e paciência a fim de levar o marido à conversão. Empenhado numa difícil e decisiva batalha, Clovis invocou a Deus e Clotilde com a promessa de aceitar o batismo se conseguisse vencer os inimigos. Clovis, de fato, obteve uma brilhante vitória. Em cumprimento do voto, instruiu-se nas verdades da santa religião, e esse exemplo foi imitado pela nobreza e pelo povo, por ocasião de solene batismo. Remígio disse ao rei: abaixa tua cabeça, ó soberano altivo, adora o que queimavas e queima o que adoravas. A conversão do rei deu novo incremento à religião e Remígio pôde com maior facilidade dedicar-se à obra missionária e à conversão dos pagãos. O cristianismo difundiu-se por toda parte, de tal modo que se tornou a religião oficial do reino. Dos numerosos sermões de Remígio, pouco sobrou à posteridade. Conservam-se algumas cartas importantes para a história da Igreja na França. São Remígio faleceu nos primeiros dias de janeiro do ano de 535, na idade de 96 anos. No ano de 853, por ocasião do reconhecimento do seu túmulo, o corpo do santo foi encontrado sem o menor vestígio de corrupção e atualmente é venerado na abadia beneditina em Reims. A São Remígio é atribuída uma admirável regra encerrada em 3 palavras latinas, que são um segredo de santidade e eficiência no apostolado. Abstine, mortifica sempre seus sentidos. Sustine, sê paciente e perseverante nas provações. Agdere, sê corajoso em empreender o bem. Que forte! Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Quero pedir a oração de vocês hoje. Estou aqui pregando um retiro para jovens no dia de hoje, em uma cidade de Araçatuba, São Paulo. E creio que Deus me colocou aqui nesta cidade para pregar para esta juventude, porque Ele tem grandes planos para esse povo aqui, né? Araçatuba, São Paulo. Então vocês rezem por nós no dia de hoje. Também quero pedir mais uma oração. Talvez muitos de vocês não conheçam, mas se vocês entrarem no YouTube, vocês vão logo encontrar uma pessoa que eu tenho grande amor, uma pessoa linda, que ensina tantas pessoas a cantar e que ela tem uma voz maravilhosa. A Poliana Demore. Ela está em estado grave na UTI com Covid e nós estamos fazendo uma união de oração para que Deus possa ressuscitar todas as suas células, sua saúde, para que ela possa continuar sendo esse testemunho para a igreja. Uma pessoa que eu amo demais. E eu peço que vocês me ajudem a rezar pela Poliana, uma grande cantora que já cantou com o Padre Fábio, com Ziza Fernandes, com a Aline. É uma bênção, é uma pessoa linda, né? Com a Beth da TV Evangelizar. Então, é um presente de Deus. Vamos rezar ainda essa pandemia, ela precisa ter um fim, né? Para a glória de Deus. Mas a pior pandemia ainda é o pecado. Que nós continuemos firme, clamando pela conversão dos pecadores, como ensinou Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.